Então, a gente vai falar processo de soldagem mais comum na soldagem de manutenção. E aí vem aquela pergunta, critérios para seleção de processo. Então, a gente vai falar de alguns critérios. E são 3 critérios básicos. Dentro deles está embutido tudo isso que vocês falaram, tá? Mas a gente fala o seguinte, amanhã, quando vocês, vamos supor, tiver o gerente de vocês, o gestor de vocês, pergunta assim, o Vinícius ou Arthur, como é que eu escolho o processo de soldagem aí? Como é que eu faço a seleção para definir o processo de soldagem? A resposta que vocês vão dar para ele é essa daqui, ó. Considerações técnicas, e aí vocês falaram aí material, está embutido aí considerações técnicas, então é importante eu conhecer o material que vou soldar, e aí também está embutido também a espessura do material, considerações de produção, que a gente vai ver fator de produção também, que é importante a gente estar olhando isso, e considerações econômicas, que está essa questão do custo. Mas o custo não é somente o custo da soldagem, tem outros custos ali que, se a gente, como expert, especialista em soldagem e manutenção, eu preciso levantar isso para poder o quê? Até para propor para o meu gestor adquirir equipamentos de soldagem adequados ou preparar minha área de manutenção mais adequado para os equipamentos que eu tenho. Porque senão ele vai comprar sempre o quê? Ele é todo revestido. Tá ok? Então, quando a gente fala de considerações técnicas, olha só que interessante. A condutividade térmica é um fator importante? Estou dando um exemplo, tá? Tem outros critérios também, mas condutividade térmica, bastante, porque a gente está falando de quê? Materiais com alta condutividade térmica me limita o quê? Processo de soldagem. Me limita bastante. E também o quê? Além do processo de soldagem, me limita também o quê? Os outros acessórios que você vai ter também durante a soldagem. Então, isso é muito importante. Então, um especialista, um expert na área de soldagem e manutenção, ele precisa ter ideia dos equipamentos que ele faz manutenção, para poder adquirir os equipamentos mais adequados para a manutenção. Então, quando eu falo de baixa condutividade, que é o inoxidável, que eu acho inoxidável, isso me gera alguns problemas que eu preciso também me adequar para soldar isso. Então, eu tenho um aquecimento muito mais alto do meu material, e aí pode me dar um problema de quê? De uma extensão de ZTA, uma tensões residuais no materiais, que talvez no cobre ou no aço carbono comum não teria problema. Coeficiente de expansão térmica, aí tem materiais que distorcem mais, tem materiais que distorcem menos, e aí você precisa ver o seguinte, alumínio, zinco, cobre, e aí você tem esses problemas de expansões térmicas, e que se você não tomar cuidado, isso pode comprometer o quê? A sua soldagem. Então, conhecer o material, olha só que interessante, isso a gente está falando do material. Lembra quando vocês falaram assim, tem que conhecer o material, mas conhecer o que do material? Coeficiente de expansão térmica, condutividade do material, tudo isso está relacionado ao material. Porque as pessoas falam assim, isso é alumínio, vai dar esse problema. Mas o alumínio tem várias, além desse problema que pode dar, tem outros problemas também que pode acontecer. Então, você precisa saber como é que o material ele se responde em termos de soldagem. Então, essa questão de distorção, tensão residual, alumínio é um material chato de soldar, porque ele empena muito, então preciso tomar muito cuidado com isso. E geralmente, para soldar alumínio, o cara aquece muito, e aí você põe muito aporte térmico no alumínio, e aí quando você vê o material está todo empenado, aí você tem algumas dificuldades. Problema de oxidação, olha só que interessante. No caso titânio, titânio tem um problema com oxidação que ele é muito ávido pelo oxigênio. E aí, se você não tomar cuidado com uma boa proteção, com um sistema de proteção, bem adequada da raiz, até do cordão anterior que está solidificando, se você não protegê-lo, você tem problema de oxidação. E aí pode alterar características de propriedades do material. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E isso é um fator importante, porque
Se eu não observar isso, o que vai acontecer com a minha atividade? A minha atividade vai ficar comprometida. E isso, se a gente não olhar essas questões, vamos supor, ácido inoxidável. Se eu não tomar cuidado com a sintetização, que pode ocorrer no ácido inoxidável austenítico, o que vai acontecer? Eu vou ter corrosão no contorno de grão. E aí a propriedade mecânica era dar resistência à corrosão, eu estou diminuindo. Então, olha só que interessante. Quem conhece ácido inoxidável, estuda o material, ele sabe desse problema. Agora, o soldador, o que ele vai fazer? Ele não está preocupado com isso. A grande maioria. Tem as exceções, logicamente. Mas a grande maioria não sabe nem o que acontece isso. Ele uniu o material. Eu falo o seguinte, eu sempre falo o seguinte, tem dois termos. Uma coisa como chama? Unir o material. Outra coisa é a seguinte, dar continuidade metálica. E eu falo que soldagem é dar continuidade metálica. O que é dar continuidade metálica? Manter as mesmas propriedades iguais ou superiores à do metal base. Isso é continuidade metálica. Olha assim e fala, caramba, cara, olha só, a solda e o metal base é a mesma coisa, praticamente. Então, isso é continuidade metálica. Agora, unir material, isso é fácil. Isso é fácil. Igual o Vinícius falou lá, ó, o cara não fez o pré-aquecimento, ele uniu, mas não tinha resistência nenhuma, mas estava unido. Mas não tinha resistência mecânica. Então, isso não é o quê? Continuidade metálica. A continuidade metálica é ter os mesmos pré-requisitos esperados do metal base. Então, se é oxidação, eu tenho que tomar cuidado, porque a oxidação, se eu soldar de qualquer jeito, pode ter problema de quê? De oxidação ali naquela região. Isso é igual o duplex. Eu fiz um trabalho, isso aí foi em 2013. Eles estavam fazendo a soldagem desses materiais e não estavam utilizando o ferritoscópio, que é o material que você vê a quantidade de ferrita. E aí, o que estava acontecendo? Porque, como o aço duplex é 50% ferrita e 50% austenita, aí o que estava acontecendo com a austenita? A austenita estava transformando em ferrita. O aço inoxidável ferrítico, ele tem baixa resistência à corrosão, comparado com aço com aço inoxidável austenítico. E aí, o que estava aquele aço duplex, que era meia meia, aquela austenita estava transformando tudo para ferrita. E aí, o que estava acontecendo? Passados 6 meses, que estava dentro da garantia do serviço ainda, estava ocorrendo na região da solda, corrosão por pitch. Então, o material estava todo furado. Então, que nós tivemos que fazer? Todo um trabalho de execução, né? De reparo e execução novamente, para poder o quê? Evitar que acontecesse isso novamente. Porque estava pagando material caro, não é tão caro quanto o austenítico, mas ele é mais caro do que o ferrítico. E no final das contas, eu estava tendo o quê? O aço inoxidável ferrítico na região da solda. Então, a solda estava toda corroída. Outra situação também que a gente tem que levar em consideração: sensibilidade à trinca, alta afinidade por hidrogênio a elevadas temperaturas, absorção de gás, trincas a frio, oxacetileno e eletrodo revestidos devem ser evitados. Então, olha só que interessante. Se o meu material que eu estou soldando ele tem uma questão muito forte de ter problema de trinca fria, talvez o eletrodo revestido não seja muito adequado. Eu posso escolher um outro processo. Então, isso me limita o quê? Talvez o eletrodo revestido. E aí, por falta de conhecimento, o que o cara força a barra? Continua com o eletrodo revestido. E aí, quando a gente traz para soldagem de manutenção, principalmente quando a gente traz para a área metal mecânica, o que acontece? Normalmente, as pessoas fazem a entrega do equipamento, o pessoal da operação dá ok, quem recebeu o equipamento, mas passa um mês, depois de um mês aí, ele começa a visualizar uma trinca. Não é que a trinca surgiu depois de 30 dias, não. Ela estava crescendo, até que ela ficou visível e ele conseguiu identificar essa trinca. Então, essa trinca que agora ficou visível, ela pode ter nucleado logo depois do quê? Da execução da soldagem de reparo. Espessura. O Vinícius falou da espessura, e ele tem razão. Espessura menor que 3 milímetros. Pode ser soldado com processo oxacetileno,
E aí é muito legal que oxacetileno, gente, é bastante utilizado, tá? Algumas empresas médias e pequenas se usa muito oxacetileno. Soldagem a arco com processo MIG-MAG, né? Chapas finas, entre 3 e 6 milímetros lá, processo MIG-MAG. E média, até 6,20, arco submerso ou arame tubular. Então, olha só que interessante, você vai ver nas áreas qual é o eletrodo que o pessoal mais utiliza aí com 6, 20 milímetros. Lembra daquele procedimento que a gente colocou lá? A chapa era 36 milímetros. Qual que era o procedimento? Soldar com eletrodo revestido. Por que era eletrodo revestido? Porque não tinha soldador arame tubular ou MIG-MAG habilitado para soldar. Entendeu? Só que aí uma equipe boa de soldagem de manutenção, o que ela tem? Essa equipe ela tem soldadores que deveriam ser qualificados nesses processos e quando tivesse alguma situação para ganhar tempo, poderia estar sendo utilizada essa equipe. Só que a equipe que o pessoal tem, a equipe todo mundo praticamente só solda eletrodo revestido. Você não tem uma distinção entre eles com relação a, a outros processos. Até porque aí também, até entendo aí, talvez vocês vão ser expertos em soldagem de manutenção na área de vocês, e aí é o seguinte, isso encarece também a mão de obra. Então, uma coisa é pagar para um soldador de eletrodo revestido, outra coisa é pagar para um soldador de eletrodo revestido, processo MIG-MAG, arame tubular e talvez TIG. Então, o salário dele tem que acompanhar essas outras habilidades que ele tem. Então, aí é outra situação que vocês precisam estar levando para os gestores para poder mostrar que, para ter uma equipe que traga vantagem para a empresa, ela precisa estar compatível com as necessidades da empresa. Olha lá, 75 milímetros, ó, 20 a 75. Aí, o melhor processo é o quê? É o arco submerso. Mas em campo, eu vou usar o arco submerso. O Arthur falou comigo que não teria como. E ele está certo. O arco submerso para campo vai depender também. Dependendo da posição, e aí vou fazer uma ressalva do equipamento, eu posso utilizar. Mas que empresa que tem? Que empresa que tem gente que saiba operar o equipamento? Então, olha só que interessante, esse gráfico aqui mostra os processos, soldar de uma maneira geral, e a variação com relação à espessura. Então, você pode dar uma analisada e ver com questão de disponibilidade e do equipamento. Por que eu falo isso? Se você for responsável pela manutenção da sua área, tem uma coisa que é bem interessante. Você pode mapear os equipamentos e ver nos seus equipamentos quais os processos de soldagem você pode estar utilizando para fazer um reparo. Olha só que interessante. Vamos supor, tem um equipamento lá que eu posso fazer com arco submerso. Então, eu sei que quando eu tiver de parar aquele equipamento para fazer uma manutenção preventiva ou corretiva, eu preciso entrar em contato com a empresa tal que vai me alugar o equipamento e eu vou fazer soldagem dali para ganhar o quê? Produtividade. Isso dá valor à sua área de manutenção. Aí, olha só, quando a gente fala de considerações técnicas, a espessura do material controla o quê? Taxa de resfriamento. Quanto mais espesso, que a gente vai ver na metalurgia, quanto mais espesso, a velocidade de resfriamento é maior. Então, um pré-aquecimento, um tratamento térmico pós-soldagem, dependendo da espessura do meu material, aumenta o quê? Custo. Olha só, a gente fala de soldagem de manutenção, a gente tem que levar em consideração o quê? Custo, que é importante. Então, poxa, eu estou falando de uma chapariz de 75 milímetros, eu preciso tomar cuidado com relação ao quê? A custo, porque senão eu vou ter que pensar em aquecimento por resistência elétrica, talvez dependendo do equipamento, para ter mais controle. Eu vou precisar de manta. E aí você vai ver o seguinte, chega na hora, não tem manta, não tem resistência. Aí, geralmente, as empresas não têm sistema de aquecimento por resistência, porque é caro a monitoração.
Então, você precisa ter no seu escopo lá de contratar o quê? Uma empresa para fazer uma monitoração. Mas aí, o que acontece? O cara não tem nada disso, ele entra com maçarico, cara. E aí, a chaparia do material 75 milímetros, você usa maçarico, você tá trabalhando no risco. No risco. Se a gente pega um soldador recém-formado, não estou desmerecendo nada da onde ele saiu, porque ele é recém-formado. Então, recém-formado tem baixo conhecimento. E aí você põe ele para soldar um material, um A36 aí com 50 milímetros de espessura. Ele vai fazer pré-aquecimento? O que vocês acham? Não. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, se eu, que sou responsável, não orientar ele como deve ser feito, ele vai fazer do jeito que ele quer fazer. E cada vez mais, as pessoas com experiência, principalmente na área de manutenção, está diminuindo. Ou ela está saindo para ir para outra empresa, ou ela está aposentando, saindo da empresa. E aí, o que está sendo tomado? A área por pessoas com baixo conhecimento que põe em risco o quê? O ativo, que é o equipamento. O ativo é equipamento. Quem paga o nosso salário, quando a gente trabalha na indústria, é quem? É o equipamento, é ele que paga o nosso salário. Só que quando eu faço soldagem de manutenção de qualquer jeito, eu estou diminuindo a vida desse ativo, que compromete, consequentemente, o quê? O meu salário, lá na frente. Então, isso é muito importante, porque aí você vai falar o seguinte, olha, se você falar que o seu gestor, que você precisa colocar um sistema de resistência para fazer o aquecimento e controle da temperatura, e até um tratamento térmico depois do material, como é que você justifica isso? Porque ele vai falar que isso é frescura. Ele vai falar que isso é frescura. E aí, como é que a gente justifica isso? A gente justifica isso mostrando que o material, a norma, tudo recomenda isso, porque senão vai dar uma trinca, esse equipamento vai parar novamente, vai ter que fazer outro reparo, e o outro reparo vai comprometer a região da solda ali, que pode ser, o tempo de reparo vai aumentar mais ainda, que você talvez precise recuperar aquela região aquecida, já na solda anterior. Então, tudo isso vai encarecer muito mais a soldagem, vai ficar muito mais caro se eu não fizer os procedimentos agora desse jeito. Então, essas argumentações técnicas dependem do nível de conhecimento do expert em soldagem ou especialista em soldagem. A equipe de manutenção, ela tem condição de quê? De agregar valor ao equipamento, de melhorar o ativo. Só que do jeito que a gente trata hoje, infelizmente, ela é levada a segundo plano, né? Esse que é o grande problema. Olha só que interessante. Projeto de acessibilidade. Lembra que o Vinícius falou? Olha lá. E aí, aqui está até a Flash Butt Weld, vamos supor, ser uma chapa sobreposta, né? Nesse sentido aqui. E aí, talvez, não é o caso da soldagem de manutenção, né? Mas é bom a gente deixar bem claro que a gente pode utilizar solda por pressão, Flash Butt Weld, ou solda por resistência. Agora, se for em chapa em ângulo, eu posso o quê? De repente, dependendo do equipamento, eu posso inclinar ele para fazer a soldagem o quê? Ela na posição plana. Aí eu posso usar o quê? O arco submerso. Então, se eu tenho acesso na parte interna do equipamento, então eu posso fazer uma solda balanceada. Então, posso fazer uma solda com um chanfre em X. Lembra que a gente viu aula passada? E eu posso fazer ela balanceada, diminuir o quê? As deformações. Então, aqui, ó, posição de soldagem, que acaba sendo acessibilidade também. Olha só, questão de posição. Então, a gente olha aqui o processo MIG-MAG. Então, a gente vê que plana, horizontal, todas elas, o processo MIG-MAG é muito interessante. E arame tubular. Agora, o arco submerso já tem umas limitações. Ó. E aí eu preciso ver como é que eu vou lidar com isso. Eletroscória só dá na posição vertical. E é o papel dela. Então, na posição vertical, que ela vem subindo, né? Então, ela consegue fazer a soldagem. Então, isso é importante você saber a posição de soldagem, para escolher o processo de soldagem mais adequado. Agora, vamos passar aqui para produção. Lembra que a gente falou de produção? Forma e tamanho da peça a ser trabalhada. Peças grandes limita o processo de soldagem. Então, peças pequenas
eu posso utilizar um processo que posso automatizar e ele me dá produtividade. Mas peça grande, que é o caso da gente, que é soldagem de manutenção, eu fico limitado aos processos de soldagem. Não dá para colocar um laser, não dá para colocar um arco submerso para tudo quanto é situação. Por quê? Isso me limita. Taxa de deposição. E aí, prazo de entrega do equipamento. Na soldagem de manutenção tem muito isso. Ó, você tem aí 24 horas, 48 horas. Lembra quando o cara faz o planejamento da manutenção? Ele coloca o tempo lá da soldagem. Se o prazo é curto, eu preciso utilizar o quê? Não dá para fazer com eletrodo revestido, talvez. Talvez eu preciso ter soldadores com arame tubular. Então, essas questões é muito importante. E isso também me dá condição de estar argumentando com a minha área de manutenção, com o meu gestor, se o tempo está diminuindo, eu preciso o quê? Adquirir outros processos. E aqui vem falando, para alguns processos, eletrodo revestido aqui em cima, processo TIG, plasma, MIG-MAG, aqui é uma ideia, tá ok, gente? Não é um valor absoluto, é só um esquema que te dá uma ideia do que você pode estar utilizando, e a taxa de deposição, que é quilo por hora. Então, olha só o eletrodo revestido, ó. A taxa é muito pequena, mas o arame fino, que geralmente é 0,8 até 1,2, olha só, a taxa dele é um pouquinho mais alta. Qual que é a vantagem dele? Que não para, são 20 quilos, geralmente de 15 a 20 quilos o rolo, né? Então você pega coloca uma tocha aí refrigerada a água, ó, soldador só tem que parar mesmo na hora que ele precisa descansar ou ele precisa fazer outro cordão de solda. Tá ok? Disponibilidade de materiais a serem consumidos durante o processo. Evitar processos onde haja escassez de materiais consumíveis. Então, para fazer a manutenção, você precisa tomar um certo cuidado na hora de escolher o processo, porque pode ser que eu tenha que usar um consumível do qual eu posso ter problema de escassez. E aí, talvez aquele processo não seja adequado porque pode faltar consumível. Manutenção de equipamento. E isso é muito interessante. A gente está conversando aqui, né? Eu comprei um equipamento. Nós compramos de um fornecedor brasileiro, que é o representante, que teoricamente a gente achava que ele que tinha fabricado a máquina. Quando a máquina deu defeito, a gente foi ver que o fabricante, na verdade, era uma empresa italiana, lá na Itália. Então, ela fabricava a máquina, como é que Core, como que chama? Uma empresa antiga, cara. Eu tô vendo aqui a marca dela, e aí, o que que ela faz hoje? Ela fabrica máquinas de solda e alguns compradores de nome vai e coloca a sua marca nela. Então, na verdade, é igual o tênis da Nike, né? É fabricado lá na China, mas aí eles colocam o nome da Nike. Então, na verdade, não foi feito na Nike aqui nos Estados Unidos, foi feito lá na China, só coloca a marca. Então, esse é um problema, porque quando eu precisei de fazer a manutenção, a peça do equipamento vinha da Itália. E aí, quando vinha da Itália, o preço dela era lá em cima, exorbitante. E isso é um problema para manutenção. Eu compro uma máquina muito boa, eu tenho uma máquina nós temos uma máquina UF lá que é a Palmer. É uma máquina alemã, pô, excelente, gente. É uma das melhores máquinas que eu já tive. Deu problema na placa dela, uma máquina cinética. Excelente. Não tem conserto. Tiveram que jogar a máquina no lixo porque não tinha manutenção para aquela placa. Esses são alguns inconvenientes, né? Tem preciso tomar um certo cuidado na hora de compra e na hora de comprar, porque essa responsabilidade é nossa. Ventilação é outro problema também. Vamos supor,
dependendo da onde vai fazer a soldagem de manutenção, você pode ter uma geração de fumos ali que fique impraticável a ficar lá dentro. Então, você precisa o quê? Montar um sistema de ventilação. Tá ok? Aí vamos supor, igual o Vinícius falou assim, e o arame tubular dá fumo à beça. Então, se você for utilizar aí, até porque, como os rolos aí é 15 a 20 quilos, ou até mais, dependendo aí do processo de fabricação, você vai ter uma geração de fumos muito alta. Você precisa botar o quê? Sistema de ventilação. Então, você agrega mais uma atividade para a soldagem de manutenção. Aí você tem que ver o balanço aí, como é que você vai fazer. Questão de respingo. Você pega o processo MIG-MAG com o MAG, né? Na verdade, o MAG com CO2, nossa, a quantidade de respingo que ele gera é uma coisa de louco. Aí, isso aí pode ser um problema, que eu posso ter um outro equipamento perto. Então, esse respingo pode respingar lá no esse outro equipamento e me dar um problema no outro equipamento, então preciso tomar um certo cuidado, ver essa questão. O arame tubular também, o modo dele de transferência, a gente chama de explosão. Apesar que ele é muito parecido com o processo MIG-MAG, e como você tem o revestimento que é interno, que fica na parte interna, ele costuma ter algumas projeções devido ao quê? Devido a esse método que é a explosão, é a combinação de elementos que me geram um gás ali, só que isso aí é uma mistura exotérmica, e aí me gera uma explosão, um deslocamento, e aí essa gota que está saindo do eletrodo, ela vai para qualquer lugar, ela é projetada, tá? Habilidade requerida pelo operador é outra questão. Gente, vocês vão trabalhar aí, se eu quero melhorar a soldagem de manutenção, eu preciso ver essa questão de capacitação. Isso é uma responsabilidade nossa. Então, se eu tenho dificuldade de implantação de um novo processo, eu preciso capacitar essa galera. Treinamento de soldadores, qualificação. Chegou soldador? Qualifica, gente. Mas eu não tenho um inspetor nível 2 para poder qualificar. Não tem problema. Não tem problema. Pega o engenheiro da área, monta com ele, se você não for engenheiro, se você for técnico, monta com ele o procedimento, que você já tem domínio, pega a norma lá, monta o procedimento, faça os testes. Compatibilidade de processo. Verificar se há problemas de instalação aí, levar um equipamento lá para a área, talvez seja complicado para caramba. E aí você tem que ver se vale a pena, se não vale. Mas isso é uma responsabilidade. Se eu não começar a ver isso, eu não trago novos processos para minha empresa e não agrego valor. Mecanização, automação. E aí você vai me perguntar assim, pô, na soldagem de manutenção? Sim. Sim. Vamos... tubulação de gás de coqueria. Hoje é feito de forma manual, mas eu posso montar um sistema orbital. Se isso é uma constante na empresa, e tem muito isso, eu posso o quê? Fazer uma avaliação econômica se vale a pena ter um sistema de soldagem orbital, igual é feito para tubulação de gasoduto, para fazer a raiz da solda com processo TIG, que a gente chama de TIG orbital. Pode ser. Não estou falando que mas eu tenho que pensar fora da caixinha, né? E quando a gente fala de soldagem, olha só, as considerações econômicas, o que é o nosso negócio da gente que está fazendo esse curso? Soldagem e manutenção. Esse é o nosso negócio. O que a gente faz? Restaura equipamento. A gente é responsável por quê? Restauração do equipamento. E isso me gera o quê? Um custo e uma qualidade desejada. Onde que está? Da onde que vem esse custo mínimo? Vem da qualidade desejada. E essa qualidade desejada vem do quê? Da norma de fabricação.
eu não posso esquecer a norma de fabricação, porque a norma de qualificação me dá a qualidade desejada e, consequentemente, o quê? O custo, para fazer com que o equipamento continue quê? Em funcionamento. E isso me gera o quê? Um resultado, que pode ser até o quê? Lucro. Porque, lembra, se a gente for contabilizar tempo de equipamento parado, pode ser que uma equipe boa ou um procedimento bem elaborado, um processo bem escolhido, eu posso diminuir o quê? Tempo de reparo, tempo de soldagem. E aí eu passo a dar o quê para a empresa? Resultado. Uma vez me perguntaram o seguinte, Sandro, para que eu vou estudar soldagem de manutenção se eu resolver a soldagem de forma rápida, vou ter mais serviço? Essa foi a indagação de uma pessoa para mim. Poxa, eu não quero fazer esse curso, porque senão eu vou ter muito conhecimento, vou resolver os problemas e eu vou ter mais problemas. Eu falei, mas essa é a finalidade da gente, é resolver os problemas. E quanto melhor resolvo os problemas, mais eu sou procurado. É fato. Um bom mecânico, um mecânico de automóvel, ele é muito procurado, por quê? Porque ele faz um bom serviço. Então, melhora a sua empregabilidade, melhora a sua remuneração. Por quê? Você passa a ser uma peça importante porque você traz retorno. Você traz retorno para a sua empresa. E aí, como a gente fala de questões econômicas, lembra que eu falei, ó, técnicas, produção e econômica. Eu tenho isso aqui, ó. Só que geralmente a gente não faz essa avaliação. Essa avaliação é importante para a gente poder mostrar para o nosso gestor. O que é o custo total de soldagem? É o quê? Custo de trabalho direto na soldagem, que é o custo soldador, custo do trabalho auxiliar, custo do administrativo, e aí geralmente as empresas já têm esse custo fixo já, custo de consumível e o custo de manutenção do equipamento, de soldagem, porque você precisa fazer manutenção do equipamento. Então, o custo direto na soldagem, o que é? É o tempo real de soldagem, o tempo que o cara está soldando efetivamente, mais o tempo gasto de montagem. Então, você tem aquele tempo da montagem lá do andaime, dos equipamentos. Isso está relacionado ao quê? A soldagem. Preparação e instrução. Aí, lembra que eu falei, quando a gente viu como elaborar um procedimento de soldagem? Que eu falava para vocês? Ó, quando eu estava na parte de manutenção, a gente ia fazer uma manutenção de equipamento muito importante, a gente fazia o quê? Reunião, para passar a instrução e mostrar a importância da execução daquela tarefa. Tempo de espera, soldador parado lá esperando o montador, você está pagando para ele ficar parado. E tempo de descanso também. Ele precisa ir lá no banheiro, ele precisa fazer isso, ele precisa lanchar, precisa tomar água. Então, tudo isso é o tempo de soldagem. E aí, cada empresa tem o seu custo com relação ao quê? A isso daqui que a gente está falando, principalmente com relação ao soldador. Algumas empresas não chamam de soldador para que o salário seja mais baixo, outras empresas chamam de mecânico, em vez de chamar de soldador, e vice-versa. Então, tem umas questões trabalhistas aí, você precisa dar uma olhadinha na sua empresa e como quanto é o salário, né, que vocês pagam na sua empresa. E aí, o que eu pego? Tempo real de soldagem dividido pelo tempo de soldagem, multiplico por 100. E aí eu tenho uma estimativa, isso é legal você fazer esse cálculo, para você ter uma estimativa da execução sua. E isso aí, quanto menor, aliás, quanto mais próximo de 1, né, ou próximo de 100, podemos dizer assim, mais maior é o tempo de soldagem. Então, olha só, se eu pego o eletrodo revestido, o tempo de soldagem é mais baixo, porque ele precisa trocar o eletrodo toda hora. Agora, se eu pego o processo MIG-MAG ou um arame tubular, esse tempo de soldagem é muito maior, porque ele não precisa ficar toda hora parando a máquina para poder fazer a troca do consumível. E aí, custo do trabalho direto na soldagem. A seleção de processo com um ciclo de trabalho alto. Então, esse é o melhor dos mundos, tá?
Principalmente quando eu tenho uma junta muito longa. Lembra daquele trabalho, daquele procedimento lá da janela do, do munhão? Eu poderia estar usando o arame tubular. Arame tubular. Aí, o processo de soldagem eletrodo revestido é o quê? Um processo de baixo ciclo. Podemos utilizar, mas eu tenho que ter a consciência do seguinte: é barato, não precisa de muita habilidade do soldador, o soldador tem aos moldes no mercado, mas o tempo de soldagem dele é alto. Aí eu preciso ver o seguinte: será que eu comprando uma máquina de arame tubular ou MIG-MAG, aí vamos ver, vai depender da sua empresa, qualificando o soldador, será que esse tempo, reduzindo o tempo de manutenção de soldagem, será que o custo do equipamento que você está fazendo reparo parado, será que ele não cobre o investimento nesse maquinário, no pessoal, devido ao tempo que você está reduzindo? Isso que tem que fazer. E aí, quem tem que mostrar isso para a gestão? É o pessoal da área de soldagem e manutenção, é o expert, o especialista. Tá ok? Custo de trabalho auxiliar. Se eu preciso fazer o quê? Se eu tenho um aço de alta resistência, eu preciso fazer pré-aquecimento. E isso é um trabalho auxiliar. Aí, olha só que interessante. O aço de alta resistência, eu preciso fazer sempre o quê? Pré-aquecimento. Se for eletrodo revestido, sempre vou ter que fazer esse pré-aquecimento. Agora, se for um processo MIG-MAG e arco submerso, eu posso fazer uma avaliação, que não necessariamente eu preciso fazer esse pré-aquecimento. Porque, como ele esquenta muito o material, podemos dizer assim, né? E o material ele resfria mais lento. Aí eu posso evitar fazer o quê? O pré-aquecimento. Então, eu tenho mais tempo para poder o quê? A migração ou diminuir a velocidade de resfriamento durante para não ter transformação martensítica e dar tempo também para ter a, a difusão do hidrogênio. Tá ok? Aí tem as questões dos custos administrativos, que é o pessoal do escritório, vendedor, projetista. Não é o caso nosso, né? Isso aí já é o custo fixo nas empresas normalmente. Esse é o outro custo alto. Esse daqui são os eletrodos, gás de proteção, a água, a tocha, o bico. Olha só que interessante. Ah, mas eu quero mudar o meu processo para o MIG-MAG. Pô, tudo bem, você vai gastar com gás. E aí, vale a pena? Eu lembro na década de 2008, 2010, entre 2008 e 2011, mais ou menos assim, a Petrobras estava fabricando os canteiros de obra para a Petrobras estavam em alta. Então, o consumo de argônio estava absurdo. Então, você tinha, vamos botar isso, 70% do argônio para o setor petróleo e gás, que pagava mais caro, consumia mais e pagava mais, 20% para o setor metal mecânico e 10%, aí 5% a 10%, que a gente conseguia ir no mercado. E quando a gente conseguia no mercado, o preço era lá em cima. E aí o gás de proteção pode encarecer. Aí você tem que ver se vale a pena mudar o processo, se essa redução de tempo e qualidade impacta, se isso aí te permite você estar trocando o processo. Tá bom? Custo de manutenção. Aí lembra, você pode comprar um equipamento onde o custo de manutenção é muito alto. Lembra desse equipamento que eu comprei que era italiano? Pô, me dei mal, cara. Tempo de atendimento e peça de reposição, que é o meu caso. Peça de reposição não tinha, era tudo importado. E a máquina era uma máquina toda sinérgica, então era uma máquina muito cara. Então as peças eram caras. Eu comprei uma Roldana, é, ela gastou rodando, então ela não prendia no eixo, então ela tinha um rasgo de chaveta ali,
E aí você colocava a chaveta. Aí o que acontecia? Isso daí era um polímero, não era metal, não. Esse polímero gastou. Aí eu fui comprar, fui solicitar também, né? Que deu problema nessa máquina isso aí também. E aí eu fui solicitar. Sabe quanto que eu paguei nisso aí? Uma rodana pequenininha, gente. Depois eu mostro para vocês aqui. Paguei R$ 1.000, cara. Um negócio, uma rodana só. Mas na verdade só por essa parte interna só que gastou. Porque era importado. Eu tive que importar isso aí. R$ 1.000. Esse é um problema. E uma coisa também que vale a pena, eu já fiz um trabalho de custo também em soldagem, eu apresentei, ver essa questão de juros. Então, eu fiz um trabalho com uma empresa, uma consultoria, e que eu apresentei para eles, o que eu apresentei para eles? Uma, uma avaliação de equipamentos, mostrando para ele o seguinte: se ele comprasse uma máquina nova, mesmo com juros, financiando em tantas vezes assim, e ela fosse pagando ao longo de um tempo, o investimento nessa máquina valeria a pena, porque o tempo que ele ia economizar na manutenção, na soldagem de manutenção, conseguiria pagar a máquina em 1 ano e meio. Então, e não era uma máquina só, não, eram várias máquinas. Então, a gente vê como é que isso é vantajoso. Então, saber disso é muito legal para poder entrar em negociação com o seu gestor.